amém? E vamos compartilhar então uma palavra para essa noite, para os nossos corações, e o Senhor, é uma palavra que eu já trouxe, acho que uma ou mais vezes, né? Aqui na igreja, e o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo essa palavra novamente aqui, mas Ele acrescenta algo a mais. A palavra do Senhor é assim, sempre quando ela vem para nossas vidas, ela nunca vem a mesma, mas ela sempre vem com algo novo, e é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite, algo novo. Abra a tua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Marcos 5, 21 diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui nessa live junto com os irmãos que estão aqui na igreja, o louvor, Senhor, os irmãos da mídia, Senhor, e agora com os irmãos que estão nos assistindo agora, cada um nas suas casas, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando, conforme já foi orado aqui neste lugar, aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa estar falando ao meu coração, e ao coração de cada um dos meus irmãos, no bendito nome de Jesus. Amém. Em determinado momento da vida de Jesus, ele pega o barco, ele atravessa, e ele vai para uma região ali de Gadara, né? Onde morava ali os gadarenos. E ali então encontra então com aquele jovem possesso de demônio, uma casta de demônios. E aquele jovem então, quando ele tem aquele encontro com o Senhor, ele é liberto daqueles demônios. A história é linda, né? E aí quando ele volta, bonitinho, arrumadinho, sentado aos pés de Jesus ali, trocadinho, cheirosinho. Ele vivia em sepulcros, acorrentado. E aí então Jesus então volta novamente, entra no barco e volta novamente, dá ponto dele de partida. E quando ele chega ali, uma multidão está junto dele ali na beira-mar. E quem aparece, assim que ele desce ali, de uma forma desesperada e aflita, é um homem chamado Jairo, que ele era um dos dirigentes ali, né, da sinagoga, um dos principais ali da sinagoga. E ele vem, e quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E quando a posição desse homem de se prostrar aos pés do Senhor é um reconhecimento ali de que ele está diante de uma autoridade. Ele não está diante de qualquer pessoa, não se prostrava diante de qualquer pessoa, se prostrava acima de autoridades muito, muito influentes, reis, né? E aí ele chega, então ele se prostra e ele está ali declarando a autoridade, o senhorio de Jesus. De repente o desespero, o medo, o pânico no coração daquele pai faz ele, um dos chefes da sinagoga, tomar essa posição. Lembrando que muitos da sinagoga ali se levantavam, as autoridades da sinagoga se levantavam contra os ensinamentos de Jesus. Não sabemos se Jairo era um desses que era contra os ensinamentos de Jesus. As escrituras não relatam isso. Mas se fosse, no momento do desespero, fez com que ele buscasse a presença do Senhor. Então, queridos, muitas vezes o desespero e a luta, o Senhor permite que isso venha nas nossas vidas, para que nós venhamos buscar a presença dEle e reconhecer que somente Ele é o Senhor. Tem aquele ditado, não é versículo bíblico, né? Que fala que você vem pelo amor ou vem pela dor, né? Em muitas vidas isso é uma realidade, em que o Senhor permite que aquela dor, aquela situação venha e aflija, para que aquela pessoa chegue ao ponto da tamanha aflição, a angústia, que ela se prostra, reconhecendo que ela precisa da graça e do Senhor Jesus. É a única coisa que
que resta para a vida dela, e foi o que aconteceu com Jairo. A filha à beira da morte, uma menina de 12 anos. E ele implora no versículo 23, insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Imagine você, eu tenho uma filha, Radassa, princesa, se você estiver assistindo, beijão do pai. E é a mesma idade da Radassa, essa menina tinha. Imagine eu numa situação dessa, você pai numa situação dessa. Imagine o desespero e a insistência. Não foi qualquer pedido, mas foi um pedido de desespero, de misericórdia, que esse pai realizou ali naquele dia, aos pés do Senhor Jesus. E no 24 diz, Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. E quando ouviu falar que Jesus chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e o tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Então o que acontece? Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, aquela multidão toda ali comprimindo ele, né? Eu fico imaginando o desespero do coração daquele pai, porque se está à beira da morte, a criança à beira da morte, então teria que ser urgência, teria que ser muito rápido. Eles tinham que pegar ali um carro e sair ali vazado, correndo. Mas não tinha algo rápido ali para poder chegar naquele momento, né? Poderia de repente pegar algum jumento, algum camelo, sei lá, mas não tinha. O que tinha ali era uma multidão comprimindo, né, e impedindo, né, que o anseio, o desejo daquele pai se realizasse, de levar Jesus para casa. E o desespero e o anseio do coração de Jairo, eu acho que aumentava ainda mais. O medo aumentava ainda mais. E nesse intervalo, quem que aparece? Aparece uma outra pessoa no cenário. A mulher do fluxo sanguíneo. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Eu não sei se tem alguma ligação nisso, porque a menina também tinha 12 anos, que estava à beira da morte. E também essa mulher havia já 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E como era humilhante para as mulheres daquela época, que quando elas estavam no ciclo menstrual, elas eram consideradas, a palavra pesada, mas é imunda. Elas não poderiam sair, andar livremente, porque aquilo que ela tocasse era imundo. Onde ela sentasse, aquele lugar era imundo. Elas não poderiam ir ao templo, porque onde ela estava, ela era imunda. Era uma lei desde Levítico, lá do Antigo Testamento. Quem tocasse naquela mulher era considerado imundo, impuro, tinha que tomar banho, se lavar. O seu marido não podia ter envolvimento ali com ela durante esse tempo. Agora imagine você, 12 anos, aquela mulher sofrendo. Anêmica, de repente com um monte de problemas aí de saúde, decorrente a um fluxo, um excesso de sangramento, de repente a imunidade dessa mulher caía, ela poderia pegar vários outros tipos de enfermidade devido a isso. Procurou todos os médicos da época, gastou todas as suas finanças e não resolveu nada. Nada. Mas quando ela fica sabendo que Jesus está passando por ali, ela vai então entre as multidão. Eu acredito que aquela mulher vai fraca, eu acredito que ela vai se espremendo ali entre a multidão, se expondo entre a multidão, com um simples objetivo: se eu simplesmente tocar na orla das suas vestes, do seu manto, eu vou ficar curado. Eu não quero que ele estenda as mãos para mim, eu não quero nem que ele olhe para mim, eu não quero nem que ele pare, mas eu creio que se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Aquela mulher tinha uma fé no seu coração tremenda, uma fé tremenda no seu coração, ao ponto de que se simplesmente ela tocasse ali, ela queria que ela poderia ser curada.
E de fato ela tocou nas vestes do Senhor. Ela conseguiu, acredito, com muito sacrifício chegar e tocar nas vestes do Senhor. E no 29 diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu-se no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Eu falo e vejo que essa mulher, ela usou de dupla fé aqui nesse momento. Eu trabalhei em unidade de saúde muitos anos. E hoje nós temos muitos remédios, hoje muito avançados, inclusive até injetáveis, né, intramuscular, endovenoso, para cortar hemorragias. E eles não acontecem de um momento para o outro, né? O remédio administrado vai começar a fazer efeito, né, até o ponto de chegar a estancar a hemorragia. Em alguns casos é só por um tempo. Em alguns casos tem que fazer uma cirurgia que chama esterectomia para retirada do útero ou de algum mioma. E essa mulher aqui, ela sente em seu corpo que imediatamente ela foi curada. Ela não precisou ir no banheiro. De repente eu vou no banheiro da pracinha aqui perto. Não precisou ir no banheiro da sua casa, porque ela precisava ir. Humanamente falando, ela precisava ir, esperar, tirar, desculpa a expressão, né, os trapos que ela estava usando, porque naquela época não tinha absorvente. E esperar se não ia escorrer mais pelas suas pernas o fluxo menstrual. E aí sim, poxa, realmente eu fui curado. Mas a dupla fé no coração daquela mulher, de que se eu tocar e tocou, e a certeza de que foi curada, ela teve dupla fé naquele momento, em crer para tocar e em crer que foi curada na hora que tocou. Ela sentiu algo no seu corpo, uma virtude, uma unção no seu corpo, que não foi necessário eu verificar se curou ou não. Não foi necessário eu trocar nada para ver se curou ou não, mas eu creio que Ele me curou. E no mesmo instante, no versículo 30, Jesus percebeu que dele tinha saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam no 31 os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? O plano daquela mulher era fazer algo em oculto, algo escondido. Aquela mulher tinha sofrido há muitos anos, acredito, excluída aí, vamos dizer, pela sociedade, pela sua enfermidade. E o que ela não queria naquele momento, ainda mais diante de uma multidão, era se aparecer. Porque para chegar aos pés de Jesus, ela deve ter tocado em muita gente, se esbarrado em muita gente. Então, de acordo com a lei, ela teria deixado muita gente imunda ali naquele momento. Então, o que menos ela queria era se aparecer. Mas sabe o que nós vemos, queridos? Quando o Senhor para e Ele fala que alguém me tocou porque eu senti que de mim, né, saiu poder, de mim saiu virtude. Eu vejo aqui nesse versículo que pode estar a multidão que for, que pode estar quantas pessoas for, pode ser o lugar que for, nós não passamos desapercebido diante do Senhor. Nós não passamos desapercebidos diante do Senhor. Ele nos vê, os olhos dele nos alcançam, o poder dele nos alcança, a graça dele nos alcança, a virtude dele nos alcança quando nós o tocamos. E aconteceu isso com essa mulher. E Jesus para tudo ali. Salmo 139 diz isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinha o meu deitar e o meu levantar, e de longe penetras o meu pensamento. E ainda antes de uma palavra sair da minha boca, o Senhor já sabe o que nós iremos dizer. Você não está desapercebido aos olhos do Senhor. Tem um Deus que te vê, tem um Deus que sonda você, tem um Deus que te conhece, mesmo diante de tanta multidão. Tem um Deus que cuida de você.
E aí então os discípulos então traz uma certa de uma repreensão para ele. Fala: Jesus, o senhor está vendo tanta gente está aglomerada ao seu redor. Como que nós vamos saber quem foi que te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. O Senhor não desistiu. Algo a mais precisava ser feito no coração daquela mulher, além de sua cura física. Algo a mais precisava ser feito. E Jesus então continuava olhando ao redor. Eu fico imaginando aquela multidão, Jesus ali parado, e ele olhando, 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 olhando. E não tem nada mais penetrante, mais profundo do que um olhar olho no olho. E eu acredito que no momento que aquela mulher se prostra ali aos pés do Senhor, é o momento que o Senhor olha para os olhos dela. E ela sabendo, entendendo o que aconteceu com ela. E aqueles olhos revelando. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu viajo na história e eu acredito nisso. Que aqueles olhos revelando para ela: filho, eu sei que foi você. Eu acredito que o coração daquela mulher ali queima na hora, naquele momento. E ela se prostra ali, na presença do Senhor. Reconhecendo. E ela vai declarar tudo o que aconteceu com ela. Queridos, Jesus continua ainda de pé, olhando e procurando a manifestação daquele que o tocou. Jesus ainda continua de pé, olhando e procurando a manifestação em público daqueles que o tocou. Daqueles um dia que tocou as vestes dele. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 4. Diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. O que estava acontecendo aqui com essa mulher, queridos, e o que o Senhor espera que acontece comigo e com você. A mulher tinha chegado, ela estava se aproximando da pedra viva que estava sendo rejeitada, Jesus, pelos homens, mas escolhida por Deus, e ela ali também estava sendo moldada, transformada, e conforme diz o versículo 5, era o desejo do coração do Senhor que ela também fosse utilizada como pedra viva ali naquele lugar, como edificação de uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para que pessoas ali ao redor fossem abençoadas e tocadas também pela manifestação da declaração do poder daquela mulher ali naquele lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele diz no versículo 6, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aquela mulher tinha vivido 12 anos de vergonha na vida dela, 12 anos de humilhação, e aquela mulher encontrou aquela pedra angular, aquela pedra de esquina, aquela pedra principal, e ela estava se transformando numa pedra também, como um edifício, para a glória do Senhor, e ela estava experimentando isso na vida dela, que aquele que confia no Senhor, nessa pedra, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem,
para o que também foram destinados. Vocês, porém, olha o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povos, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por essa pedra, da qual nós firmamos os nossos pés sobre essa rocha, e pedra também nos formamos, e juntos, unidos, ligados pelo auxílio da junta, nós nos transformamos em um edifício, para a glória do Senhor. Eu sou pedra, o meu irmão é pedra, você é pedra, e nós como pedras transformadas, nós vamos se ligando uma da outra ligado pelo auxílio das juntas, nós vamos ligando e nos transformando num grande edifício. A pedra sozinha não é um edifício, a pedra só é edifício quando ela é ligada a uma outra pedra, e quando há comunhão, no qual o cabeça é Cristo, aí nós manifestamos a glória do Senhor. E aquela mulher estava aprendendo isso naquele dia. Aquela mulher estava aprendendo isso naquele dia. Ela estava se transformando nessa pedra. Vamos lá. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido no 33, voltando lá em Lucas, em Marcos 5, versículo 33. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vá em paz e fique livre desse sofrimento. Algo mais tinha que acontecer na vida daquela mulher. Além dela declarar, além dela sentir a sua cura, ela precisava declarar, tinha feridas no coração. O Senhor não queria só uma cura externa, mas o Senhor precisava fazer uma cura interna, de dentro para fora. Aquela mulher precisava ser curada das suas feridas, das suas mágoas, das suas rejeições de 12 anos que aconteceu com ela. Tantas palavras se levantaram de repente contra essa mulher, acusações. De repente você está em pecado, você está amaldiçoada. Olha a condição que você está, o Senhor se esqueceu de você. De repente ela se sentia tão rejeitada, tão esquecida. E aquelas pessoas precisavam ouvir e ver que aquela mulher não era mais a mulher do fluxo sanguíneo, mas era aquela mulher que tocou no manto do Senhor. Aquela mulher não ia mais ser conhecida como a mulher do fluxo sanguíneo, mas a mulher que tocou no manto do Senhor e foi curada. O Senhor precisava que ela fosse reconhecida assim. Ela precisava manifestar ali naquele lugar a glória do Senhor. Assim comigo e com você também, Ele está de pé, olhando e procurando aqueles que foram tocados por Ele, procurando, desejando, com o coração dele ardente, que esses também se manifeste, que esses também proclamem entre as multidões a grandeza que Ele tem feito. E aquela mulher conta tudo o que aconteceu com ela. Eu acho que no momento que ela vai contando, vai colocando aquilo para fora. O Senhor iria curando todas as suas feridas, sua mágoa interior. Já não era mais a cura somente a cura física, mas era a cura emocional, a cura da alma. E ali uma pedra estava sendo edificada diante da rocha da pedra angular. Aleluia! Deus tremendo, Deus maravilhoso. O nome do Senhor estava sendo exaltado ali naquele momento, glorificado. E aquela mulher voltou para casa, com certeza nunca mais ela foi a mesma. Aquela multidão que estava ali, com certeza voltaram para casa com uma história, uma visão diferente, tanto de Jesus como daquela mulher. 35, vamos lá. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. E Jairo então nessa história,
eu fico imaginando o coração de Jairo, porque aí ele tem a certeza de que ele está no caminho certo, que ele se prostrou diante dos pés do homem certo para poder levar para tua casa. É esse mesmo. Mas ao mesmo tempo está demorando demais. Imagine, mulher é detalhista para poder contar a coisa, né? Mulher, ela é assim, ela não vai... O homem rapidinho, papapu, já contou. Mulher, ela vai contar as coisas dos mínimos detalhes. E é que a mulher, com certeza, ela deve ter contado as coisas no mínimo detalhe ali. E o coração do Jairo ali naquele desespero. E quando então vai o negócio começar a andar, chega alguns homens ali da sua casa, algumas pessoas ali da sua casa e fala assim: Jairo, né? Eu acho que foi a notícia da maneira, me desculpa a expressão, mais sem vergonha para se dar de um ente querido, quando um ente querido falece. Além de dar uma notícia de uma maneira tão de qualquer jeito, e ainda chama a atenção do pai, que acaba de receber a notícia de luto da filha, da morte da filha. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisas mais incomodar o mestre. Sabe, queridos, só acha que incomoda o mestre aqueles que não é filho. Porque se você tem a noção de que você é filho e de quem é o seu pai, você nunca vai se sentir que você está incomodando ele. A sua intimidade, a sua comunhão, a sua relação de amor com o Senhor não pode impedir essa comunhão, e nós não podemos sentir que nós estamos em o incomodando. Quem tem esse sentimento não é filho. Quem tem esse sentimento não é filho, porque é prazeroso para o Senhor nos abençoar. É prazeroso para o Senhor nos abençoar, vir ao nosso socorro. Abra sua Bíblia lá em Salmo 34. Salmo 34. Adorar é o que eu sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que de quem te adora, ó Senhor. Orar é o que eu sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Não existe prisões que vai impedir a voz daquele que adora. Não existe prisões que vai impedir a voz daquele que é filho de chegar na presença do Senhor. Você é filho, você nunca vai incomodar o Senhor. Um filho nunca incomoda o pai, quem ama. E um pai nunca se sente incomodado pelo filho a quem ele ama. Não existe incômodo nessa relação. Não tem lugar para incômodo nessa relação. Mas tem amor. Salmo 34, no versículo 4 diz assim, salmista Davi: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta ao que os temem.
nada. O Senhor é a tua provisão, o Senhor é a tua fortaleza, Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam no Senhor, de nada tem falta. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Aquelas pessoas que veio da casa de Jairo não tinham noção de com quem que Jairo estava falando. Aquelas pessoas que veio da casa de Jairo não tinham noção de com quem Jairo estava se relacionando. Eles não tinham noção de quem Jairo estava levando para casa. Não tinha incômodo naquele lugar, mas tinha a presença do Senhor em um milagre prestes a acontecer, porque tinha um pai que estava com o coração confiante ali. Aleluia. Vamos voltar lá. Vamos ver o desfecho aqui dessa história. Marcos capítulo 5. 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jesus disse ao pai: não tenha medo, tão somente creia. Jesus então olha, eu acredito com que aquele mesmo olhar que ele olhou, eu acredito, para os olhos daquela mulher do fluxo sanguíneo, que faz ela arder quando ele está procurando entre a multidão, que os olhos dela se cruzam com os olhos dele. Jesus também olha aqui para Jairo, e aí ele diz para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Vamos lá agora, 1 João, é a última saída que nós vamos dar aqui, 1 João, capítulo 4. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. João 4, 1 João capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos a mesma confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jairo estava diante do amor encarnado. Um pouquinho mais acima, João está dizendo que Deus, Ele é amor. E Jesus é o infinito Deus homem. João estava diante da personificação do amor ali naquele momento. Aí você me diz, me dê uma forma de amor. Jesus. Jesus. E Jairo estava diante desse amor. Então por isso que ele diz para Jairo: não tenha medo, porque o amor lança fora todo medo. A presença dele, a graça dele, a misericórdia dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, lança fora todo medo, porque nós cremos e nós confiamos que agora nós somos aperfeiçoados nesse amor e nós somos igual a ele, transformados, restaurados, com o mesmo Espírito agindo nas nossas vidas.
Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Vai ardendo no meu coração, no coração de cada um que está chegando nessa live, Espírito Santo. Vai ardendo no nosso coração, Espírito Santo. Vai tirando todo medo. Vai tirando todo medo. Eu não sei qual que é o medo, de repente, que tem afligido a sua vida, o seu coração. Qual que é o medo que tem chegado aí na sua vida, na sua casa. Eu não sei. Mas o mesmo Senhor que disse ali para Jairo, Ele está dizendo para nós aqui nessa noite: não tenha medo. Creia somente. Creia somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Então, nesse determinado momento, que ele acalma o coração do pai ali, ele dispensa a multidão e só vai eles ali para a casa de Jairo. E Jairo, chegando em casa, já estavam pranteando já o corpo da menina, chorando. Tinha as pranteadoras naquela época, né, que choravam, que eram pessoas que iam exclusivamente para isso, para prantear, né, a pessoa falecida. E já estavam lá as pessoas chorando lá na casa, e estava um alvoroço. No versículo 38 diz que estava um alvoroço, com gente chorando e lamento em alta voz. Ninguém gosta de velório. Só um louco para gostar de velório. Para mim, os dois momentos piores que existem num velório, para mim, é o momento que você chega e você vê o seu ente querido ali no caixão, aquele primeiro impacto, e depois é o momento em que o corpo vai sair para ser sepultado e você nunca mais vai ver. E eu fico imaginando a dor desse pai, ele chegando e de longe, ele escutando as pessoas gritando, chorando, aquele grande alvoroço. Acho que a esposa de Jairo, desesperada, gritando. Jairo não estava lá para dar apoio nesse momento de desespero para ela, não tinha voltado ainda. E eu fico imaginando, queridos, um turbilhão de coisas que passava na cabeça de Jairo. O que se passava na cabeça daquele pai nesse momento? Eu acho que foi uma briga interna muito grande dentro dele, em ver aquelas pessoas gritando, chorando porque sua filha estava morta, e acho que martelando ali na cabeça dele: sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. E ao mesmo tempo, queimando em seu coração: não tenha medo, creia somente. E aquela luta, as escrituras nos falam que há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta. Há uma luta. E nós temos que tomar cuidado, que voz que nós vamos ouvir nesse momento. A voz dos pranteadores, a voz daqueles que vêm trazer as más notícias, ou a voz daquele que te mandou você não ter medo e você crer? Qual voz que nós vamos ouvir? Qual voz que nós vamos ouvir? E eu acredito que Jairo ouve a voz de Jesus, com certeza. E eles entram ali naquela casa, e quando Jesus fala para aquelas pessoas que a menina não está morta, que a menina está dormindo, eles começam a rir. Fisicamente, realmente, a menina estava morta. Mas Jesus estava declarando que ele tinha poder e autoridade sobre a morte. Ele tinha poder e autoridade sobre a morte. Para ele, aquela menina estava simplesmente dormindo. E quando ele sobe então ali, naquele quarto, junto com os 3 discípulos e os pais da menina,
41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E eu acho que aí passa outro filme no coração de Jairo, naquele momento de alegria. Eu acho que o choro tomou conta ali daquele quarto, né? A emoção, né? A glória ao Senhor tomou conta ali naquele lugar. Eu acredito que eles começaram a se abraçar, né? Naquele momento ali, né? E beijar o Senhor Jesus, abraçar Ele. Acho que Jairo passou um filme na cabeça de Jairo, acho que desde o momento que ele saiu de casa para buscar Jesus, e ele falou: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena cada momento. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu ter confiado, valeu a pena eu ter me prostrado, valeu a pena eu ter esperado, valeu a pena quando eu ouvi notícia ruim ele dizer para mim: creia somente, não tenha medo. Valeu a pena eu não ter largado tudo desesperado e corrido para casa, valeu a pena eu ter acompanhado ele até chegar aqui em casa, valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero dizer para você nessa noite: vale a pena. Vocês estão aqui, vale a pena nós continuarmos caminhando e confiando no Senhor. Vale a pena levar Jesus para casa, vale a pena manifestar para Ele onde nós fomos, onde nós tivermos, que Ele nos tocou, como aquela mulher do fluxo sanguíneo. Vale a pena nós enfrentarmos a multidão, muitas vezes nos expor, né? O medo de nos expor diante da multidão, mas valeu a pena para a vida daquela mulher. Então vale a pena, leva ele para a tua casa, que o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Não tenha medo perante a circunstância, não tenha medo perante as lutas, não tenha medo perante as adversidades, mas creia que você está diante da pedra angular, da rejeitada por muitos, mas não por mim e não por você. E nós nos tornamos também participantes, pedras também, parte de um edifício para a manifestação da glória, para a manifestação da unção do Senhor, do Evangelho, da glória, para manifestar a glória daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. A nossa vida não pode ser a mesma. A vida de Jairo não foi a mesma. A vida daquela mulher do fluxo sanguíneo não foi a mesma. A minha vida e a sua vida, quando nós nos deparamos diante dessa rocha, diante dessa pedra, a nossa vida não é a mesma. Nós somos transformados em pedras, mas em pedras vivas. Não numa pedra morta, um coração duro, mas um coração que queima, uma pedra viva, transformada. E agora eu sou moldada, eu sou lapidada, para poder me encaixar em uma outra pedra. Tem que ter uma lapidação, tem que ter um molde do Senhor, para eu me encaixar agora em uma outra pedra. Nós vamos se encaixando e se transformando na igreja do Senhor, nesse grande edifício no qual o cabeça é Cristo Jesus. Leve ele para a tua casa, leve ele para a tua casa e manifeste a graça dele aonde você for, aonde você estiver. Manifeste a graça daquele que um dia você tocou e foi tocado por ele também, como aquela mulher do fluxo sanguíneo. A nossa vida não pode ser mais a mesma quando nós nos encontramos com Ele. A nossa vida não pode ser mais a mesma, em nome de Jesus. Então que essa palavra arda no seu coração nessa noite. Quero chamar os irmãos do louvor, que essa palavra arda no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que você não tenha medo, mas que você creia somente, tão somente creia, em nome de Jesus. É o